Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Estamos fazendo a leitura do livro de Gálatas e, consequentemente, todo o Novo Testamento. Estamos fazendo sempre de maneira natural, né? Havendo erro, corrigimos no próprio vídeo. Vamos então agora para Gálatas capítulo 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, às quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esse digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como Paulo o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim como eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Isso aqui é importante para... Dá uma paradinha aqui. Esse texto aqui é muito importante para que diz que o Papa foi o... que Pedro, né, foi o primeiro Papa, né? E aqui a Bíblia diz que Pedro era repreensível. E o Papa, ele é irrepreensível. É uma das características do Papa. O Papa não pode ser repreendido. Mas aqui Paulo diz que Pedro era repreensível, né? Então isso prova, é uma das provas, né, que Pedro não foi o primeiro Papa, né, da Igreja Católica. Vou repetir aqui. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive com os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo,
nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me, né? Constituo-me a mim mesmo transgressor. Repetindo, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Aqui então termina o capítulo 2, né, no livro de Gálatas, né, que fala do confronto, né, de Paulo e João, porque João queria que todos os crentes, né, fossem circuncidados, né. Se não fosse Paulo, de repente até hoje a gente teria que ser circuncidado, né, mas Paulo foi lá e deu uma encarada lá em Pedro e acabou que esse negócio deu a nossa liberdade, né, de seguirmos a Cristo. Em breve estaremos trazendo os demais capítulos, né, como eu falei, e lembre-se que servir a Deus não é difícil, o que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.